Se o Filho te libertar, em verdade és livre. Amém? Quem conhece ao Senhor Jesus Cristo pela fé, tem o testemunho em si mesmo. E sabe que pelos méritos dele que temos a vida eterna. Ok, estamos a ver umas ideias através do Velho Testamento que refletam a verdade de Jesus Cristo. E vamos ver hoje o que titulei a divisão referente à Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, é o início e logo vamos comparar com outra passagem de Isaías. Mas obrigado, Eleonai, com as folhas. Paulo escreve no Novo Testamento que o Velho Testamento foi escrito para dar uma ideia do que viria, que Deus realizaria por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, através, não só de Gênesis, mas todo o Velho Testamento, há muitos aspectos que dão-nos a entender mais quanto à obra do Senhor Jesus. No livro de Êxodo, vários capítulos que falam do tabernáculo, onde os judeus começaram a reunir à volta de sacrifícios e a adorar a Deus. Muitas coisas através do tabernáculo são como sinais ou em semelhança do que seria realizado no Cordeiro de Deus. Então, através do Velho Testamento temos muito desses diferentes, o que estou a chamar vislumbres e as garantias de Deus. Então, eu tenho pedido de Eleonai que nos lê Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9. 11, Gênesis 11, 1 ao 9, por favor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns a outros: Eia, façamos tijolo e queimemo-los bem, e folhes o tijolo por pedra e o betumbre por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-lhe um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou ao Senhor sobre a face de toda a terra.
Muito obrigado. Como antes do dilúvio, Deus viu que toda a imaginação do coração do homem era má continuamente. Depois do dilúvio, Deus reconheceu a atitude dos homens a continuar a ser independentes dele e manifestar a mesma atitude que Satanás manifestou na sua queda. Então, mais uma vez, Deus interveio na humanidade para o seu bem. A atitude de Satanás na sua queda. Ele diz, Isaías nos fala disso, diz, ele, por orgulho próprio, porque era criatura magnífica, criado por Deus, entre a patente, é a palavra certa, Luís Miguel, a patente mais alta entre os anjos. Mas ele decidiu no seu coração que podia colocar seu trono, teve autoridade entre os anjos. Ele decidiu, eu vou colocar meu trono ao lado do Altíssimo. Mesma autoridade. Ele viu a si mesmo tão magnífico que queria ser igual ao Criador. Pois não era. Então tudo mudou. Então Deus viu na atitude dos homens atitudes igual. Eles iam construir uma torre cujo cume chegasse aos céus. Vamos pensar um bocado nesta atitude. O neto de Noé, Javá, estabeleceu a Grécia. Isso é capítulo 10. Não lemos isso, mas em capítulo 10 temos os nomes dos pais das nações. E Javá, um dos netos de Noé, estabeleceu Grécia. E quando lemos Grécia no Velho Testamento, é o nome Javá em hebreu. Assim se traduz. Javá, Grécia. Então, outro dos netos de Noé, Mizraim. Ele estabeleceu Egito. Seu nome Mizraim se traduz Egito. Então, as civilizações famosas que se conhecem da história não existiam até depois da intervenção divina na Torre de Babel. O incidente da Torre de Babel ocorreu perto de há 4.200 anos, à volta de 100 anos depois do dilúvio. É um cálculo de diferentes eruditos. Mas antes do nascimento de Abraão. Isso foi antes da existência de Egito e Grécia, tanto as outras antigas civilizações. Essas culturas não poderiam começar até que as pessoas deixassem Babel para se estabelecerem em comunidades que pudessem se entender. O que tinha de mal? O que tinha de mal que as pessoas construíssem essa torre e por que Deus interveio? Que era de mal construir uma torre, uma cidade? Versículos 1 ao 4 da leitura de Elioenai, Gênesis 11, nos dão de entender. As gerações
que se tinham acumulado no século depois do dilúvio habitaram na mesma comunidade na terra de Sinar. Ao ser da mesma família grande e compartilhar a mesma língua, puderam fazer planos, coordenar seus esforços e realizar muito para melhorar suas vidas. Em versículo 4, podemos compreender a atitude da liderança do povo desde seu início. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que há de mal nisso? Entre eles, Nimrod, o grande caçador, crescia na sua influência e começou a governar o povo e expandi-lo. Babel foi o começo, o início do seu reino, mas se expandiu para incluir outras cidades vizinhas antes que ele terminasse de construir a primeira cidade, Babel. Era bom se tivessem lembrado e aprendido de seu pai Noé, para não andar longe de Deus na sua própria vontade. Mas não foi assim. A família de Noé estava focalizada em si e não em Deus. Deus queria que se espalhassem por toda a terra para habitar e multiplicar-se. Então, por que foi mal que eles queriam ficar e construir uma grande cidade e essa torre? Que há de mal nisso? O que tinha ordenado Deus a Noé e a seus filhos? Que vão por toda a terra e se multiplicam. Então, eles queriam ficar juntos. Eles queriam ficar em família em vez de ir e espalhar-se sobre a terra. Então, eles queriam que seus nomes fossem conhecidos. Possivelmente, como Nimrod, muitos queriam ter mais influência entre a família e os princípios divinos não elevavam mais que os anciãos. Ok? Está bem, respeitamos os anciãos, tudo isso, mas eu também tenho as minhas ideias. Eu também quero ter influência. Eu também quero ser um líder no povo. Ok. A ideia de construção da Torre de Babel não foi somente para criar uma arranha-céu, mas foi uma alternativa para tentar chegar à presença de Deus. Não foi só a construção, não. Uma alternativa do que Deus tinha começado com Adão e Eva. O sacrifício do sangue inocente. Para que Deus trate conosco. Então, teve outro propósito do que só um grande edifício. Deus iniciou o derramamento do sangue para a remissão dos pecados com Adão e Eva. Abel, seu filho, continuou neste princípio, mas seu irmão Caim queria apresentar o fruto do seu labor para tratar dos seus pecados.
Deus recusou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Era a mesma ideia com a família de Noé. Queriam apresentar alguma obra para se satisfazer. Uma obra religiosa. Imagino que a estrutura era esplêndida. Não uma coisa humilde e bruta. Não eram homens de cavernas, como muitos querem ensinar-nos. Não, eram inteligentes e muito capazes. Em versículos 5 ao 8, Deus observava a família de Noé e sabia que não estiveram a viver por seus princípios. Nem lhes importava que ele fosse obedecido e glorificado. Os homens foram criados na imagem de Deus, na sua semelhança. E o Senhor queria um relacionamento íntimo com eles, mas não foi assim. A passagem de 2 Coríntios 16, versículo 9, pode-se aplicar aqui. Porque quanto ao Senhor, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Isso está dirigido diretamente ao povo de Israel, esta passagem de Crônicas. Mas o Senhor está a observar os filhos do homem. Estava naquela altura, está hoje. Está à procura daquele coração que está fixado nele. Então, Israel sofreu muitas guerras como resultado de não olhar para o Senhor e obedecê-lo. Deus exercita seu livre-arbítrio e criou o homem na sua imagem. Ao fazê-lo, Deus sabia que o homem pudesse rejeitar a sua vontade divina, mas sem esse livre-arbítrio teria sido um relacionamento sem amor, porque o amor é uma escolha para abençoar a outrem. A família de Noé não amava a Deus, senão a si mesma. Sua vontade, o que eles queriam, o que importa, o que diz Deus a Noé, nosso avô. Caim. Pois sim, Abel, ele nos mostrou este matar os animais, mas olha o que tenho produzido, o que posso dar a Deus. Não. Importa a palavra de Deus. E quando ignoramos ou desobedecemos a palavra de Deus, podemos esperar julgamento. Assim Deus trata com o homem. Se fossem focalizados no Senhor para o glorificar com toda a capacidade que tinham, tudo bem, mas não. Queriam fazer um nome para si. Queriam engrandecer-se. Satanás fez a mesma coisa. Queria colocar o seu trono ao lado do trono do Altíssimo. Não. Deus o tirou do céu. Deus determinou que os descendentes de Noé tinham a mesma atitude e ele pôs fim à obra das suas mãos. Confundiu seu falar para que ninguém se entendesse e os espalhou assim por toda a terra. Agora vão por toda a terra.
como Deus tinha ordenado a Noé e seus filhos. Mas sob julgamento, não sob bênção. Então, versículo 9 é um simples resumo da decisão da ação divina pelo pecado da família de Noé. Nós experimentamos o quão difícil que é quando uma pessoa de uma língua distinta nos visita na igreja, não? Estamos nesses dias a compreender e ouvir de Jonathan e Letícia francês, mas eles estão a aprender português. Então, é mais difícil a comunicação. Alguns não entendem nada. Então, essas situações sempre são difíceis até aprender o idioma. Se nós pensamos que, isso é difícil, imagina, de um dia para outro, pumba! Ninguém se entende. Gestos e tudo isso, mas construir a torre, não. Continuar a construir a cidade, não conseguiriam. Então, se é um idioma que nenhum de nós conhece, ficamos sem poder entender-nos. Imagina que ninguém era capaz de te compreender. Ninguém. Sem se entender, as pessoas, por fim, dividiram-se e andavam a diferentes lados. Assim, pelo menos, eles se espalharam por toda a terra como Deus lhes havia ordenado, e criaram suas famílias, que se tornaram as nações. No Novo Testamento há uma situação semelhante na primeira igreja em Jerusalém. Agora estamos a mudar de ambiente. Séculos e séculos depois. Primeira igreja, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sua obra de redenção, a primeira igreja em Jerusalém. A igreja estava a crescer e milhares de judeus estiveram a acreditar no Senhor Jesus. O Senhor tinha ordenado que os crentes fossem por toda a terra, até aos confins da terra, para espalhar o Evangelho. Mas a grande maioria não queriam sair de seus lares, da sua cidade, das suas profissões, etc. O que fez Deus? Deixou uma perseguição horrível cair sobre a igreja e foram a todos os lados dando testemunho de Cristo. Muitas outras pessoas ouviram o Evangelho e acreditaram como resultado. Sempre é melhor obedecer do que ter que passar pela disciplina divina. Deus disciplina a seus filhos. Ele julga ao mundo descrente quando é necessário. Mas Ele disciplina, Ele trata a seus filhos com disciplina fiel. Para o seu bem. E para cumprir sua vontade. Se somente obedecermos o que o Senhor nos tem ordenado, a grande comissão. Agora, desde a primeira igreja em Jerusalém, a nosso dia, a nossa igreja, a nossa geração. Se somente obedecermos o que o Senhor nos tem ordenado,
a grande comissão. Muitos dizem, Deus não me tem chamado a isto. Ir por toda a terra, pregar o Evangelho. Não, Deus não me tem chamado a isso. Desculpe. Não é assim. A grande comissão, a quem foi dirigido? Só aos apóstolos? Só à primeira igreja lá em Jerusalém? Foi somente para eles? O que diz Mateus 28, 18 a 20? Acerta-nos isso. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Inclui nosso dia? Sim, Senhor. Isso não é só para os apóstolos. Foi para eles. Amém. Isso não foi só para a igreja de Jerusalém. Foi para eles, sim. Mas é até a consumação dos séculos, até que o Senhor volte para a sua igreja. Esta ordem fica atual. Ele é dirigido a cada crente. Então, a grande comissão é dirigida a cada igreja, em cada lugar, em cada geração. Esta comissão pertence a nós e pertence a ti. A ordem não é de um pastor. Deus amava sua criação, mas recusaram a sua vontade e ele trouxe o dilúvio. Deus novamente deu oportunidade à família de Noé, mas não queriam obedecer. Então, ele interveio com a divisão da família, com a confusão das línguas. Deus ordenou à igreja de Jerusalém para se espalhar e pregar o Evangelho a cada criatura e não o tomaram seriamente. Em sua comunidade, sim, tudo bem. Milhares estiveram a aceitar. Mas ir aos gentios? Não. Separar-me da minha família? Não. Deixar meu trabalho? Não. Eles desfrutaram na comunhão da igreja. Não desfrutas um amor genuíno que temos um para com o outro? Eu sei. Devemos desfrutá-lo. Amém. O ambiente de uma igreja onde o Senhor dirige deve ser distinto de tudo à nossa volta. Um paraíso em si, perfeito não, mas porque nós estamos, mas precioso, servindo um ao outro em amor. Devemos desfrutá-lo, mas além de nós, existe um mundo que Deus nos mandou evangelizar. A necessidade do discipulado de indivíduos, de edificar a igreja e de enviar os discípulos, os edificados na palavra de Deus, até onde Deus os dirige
para começar o mesmo processo de novo. E, ao envelhecer os líderes, porque acontece, os discipulados e edificados têm que se comprometer para continuar a obra local e continuar o processo ordenado pelo Senhor. Eu tomava muitas aulas de biologia. E eu lembro, entre as coisas que ficou, que à volta de 7 anos, e todas as células de um corpo físico humano se renovam outras células. É dizer que os velhos morrem, mas o processo continua com os novos. E o corpo continua e cresce. Deus compara, nas epístolas, Deus compara a igreja a um corpo. E chegam dias em que as células, as partes velhas morrem ou ficam fracos e se é dirigido pelo Senhor, os outros elementos do corpo tomam o lugar. Tomam o lugar. Tão importante este ensinar um ao outro que chamamos discipulado. E que aquele que está a ser ensinado na palavra de Deus toma seriamente seu papel para que o corpo continue, para que o testemunho de Cristo cresça. Mas se entre nossos membros fica, isso não é para mim, o corpo fica fraco. É essencial que o ensinado na palavra de Deus esteja disposto a compartilhar o que foi ensinado, a viver a palavra de Deus com seus irmãos. E que todo o corpo seja edificado e restaurado quando uma parte começa a enfraquecer. Não sigamos o exemplo de Caim. Não sigamos os pecados do mundo pré-dilúvio. Não sigamos a rebelião da família de Noé depois do dilúvio. Nem sigamos a atitude dos irmãos da primeira igreja de Jerusalém, que não queriam sair do conforto da sua comunidade e lar para que outras gentes ouvissem a verdade de Cristo. O ser sacrifício vivo é nosso culto racional, Paulo diz. Eu também pedi a ajuda de Luís Miguel a ler-nos capítulo 6 de Isaías, por favor. No ano em que o rei Uzias morreu,
Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também são destruídos. Mas assim que o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Muito obrigado. Isso é Isaías, no meio do povo de Israel, que ia em rebelião, vivia em rebelião da palavra de Deus. Povo que levava o nome de Jeová, mas não honrava. Faziam as coisas da sua maneira. O profeta foi dos poucos de Israel, na sua geração, que andavam com Deus. Ele passava tempo com Deus e o Senhor lhe queria utilizar, mas Isaías não se sentia capaz ou digno perante o Senhor. Deus foi a fonte da sua capacidade. Deus foi quem fez Isaías digno pela obra de pregar sua palavra. Deus somente precisava de Isaías a disponibilidade e a consagração à obra divina. Deus faria o resto. Eu faltei nas slides, desculpa. Temos uma comissão. Atual para nós, a grande comissão. Requer todos de nós. O que vais fazer com aquela comissão? Com aquela ordem de Jesus Cristo? Ajuda-nos, Senhor, a abraçá-lo. E não dar desculpas.
de não poder, de não sentir chamado. Já nos ordenou que pessoal pode ser. Vai. Esta geração lá em Babel, não estamos bem cá. Estamos construindo uma boa coisa aqui. Não, vai, habita a terra, enche a terra. Não, vamos ficar e fazer-nos não cá. Nós temos nossa maneira para te honrar, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilhar mais. Morrermos mais para nós mesmos. E estarmos dispostos a apenas obedecer a Tua palavra em amor a Ti. Tudo à nossa volta luta contra esta ordem. Isso é para outra pessoa. Não, Senhor. Depende de Deus como nos coloca. Mas nossa disponibilidade e consagração genuína. Deixa o Senhor mover-nos, colocar-nos, utilizar-nos como Ele quer. Mas se não estamos focalizados e consagrados a esta comissão, a ordem de Jesus Cristo, sempre encontraremos alguma desculpa, que é trabalho de alguém mais. Se seja cuidar ou ensinar crianças ou jovens ou quem for, ou fazer alguma visita necessária. Somos nós, não só uma pessoa ou duas pessoas. É o corpo que cresce e renova-se dia em dia enquanto aprenda do Senhor e se consagra à obra que nos deixou. Então, necessidades há, mais necessidades haverá. Norma e eu vamos a este tempo entre as igrejas em uns meses. Fazemos o que fazemos agora, mas alguém vai ter que ajudar com tudo isso. Alguém tem que abraçar responsabilidades, inconveniências, gastar dinheiro, gastar tempo, gastar esforço. Até tantas vezes fica melhor quando há essas pessoas com tanta disponibilidade. E o corpo cresce mais que nunca. Então, essa consagração, essa disponibilidade, esta abraçar a comissão do Senhor é contagiosa. É muito bom, assim, que tua vida influencia a teu irmão para o bem do corpo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos crescermos juntos. Então, Pai, em nome de teu Filho,
como Isaías, nós vemos tão incapazes, tão indignos de tua presença, da tua obra. Mas se tu só queres ouvir de nós, eis-me aqui. Usa-me a mim, envia-me a mim. Então, Cristo será exaltado e o corpo crescer mais que nunca. Ajuda-nos, Senhor, com o que nos tens ordenado. Que este mundo não tenha influência. Que nosso próprio raciocínio não tenha o domínio, mas que Teu Espírito Santo nos guie e nos ordena como funcionar neste corpo, neste mundo. Cuida de todos que têm saído de nós, onde estejam. Utiliza-os onde estão. Mas utiliza-nos cá, Senhor. Também neste corpo, nesta comunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.